análise de favorabilidade hidrogeológica do aquífero multicamada, que na verdade não vou ter que corrigir, não é multicamada, Taubaté, na região sudoeste da bacia homônima. Bom, o que me motivou, né, a buscar esse tema, na verdade foram várias coisas, até mesmo falta de tempo, assim, também que eu estava com dificuldade de achar um tema e o professor Márcio veio com essa luz para mim. Bom, então, na verdade, a análise de favorabilidade ela é uma ferramenta para estar detectando a presença de água no dado lugar. Né? E as vantagens que isso está trazendo, na verdade, é mapear os locais com maior presença de água. Porque dessa forma você pode evitar que um baixo número de poços esteja fazendo bombeamento excessivo em algum lugar, quando na verdade você tem outros lugares com água. E aí você pode estar evitando aí depressões no terreno e também você pode estar promovendo um zoneamento de água subterrânea que pode estar evitando contaminações com empreendimentos que venham se instalar na área. E a justificativa, apesar da bacia ser muito grande, né, eu foquei nessa parte sudoeste pela densidade de informação e por ser uma área sedimentar, né, basicamente sedimentar, quando comparado ali ao meio da bacia, tem mais presença de argila. Então ali, e por ser essa parte também uma área, um polo industrial muito grande, ali São José dos Campos, Jacareí. Bom, então o objetivo do trabalho foi estimar a favorabilidade ao potencial hídrico dos recursos subterrâneos nessa região. Aí o que a gente fez foram várias etapas. A gente identificou os mecanismos de condução e armazenamento da água subterrânea na região, fez uma análise geoestatística com os nossos dados experimentais, uma modelagem, e a gente apresentou e aplicou esse modelo baseado na probabilidade bayesiana, né? Que é do Vidal, que é um professor da Unesp. A simulação numérica nós já não deu tempo de fazer, para comprovar o resultado da probabilidade bayesiana. Então aí foi um caminho que eu segui no trabalho. Eu usei para fazer o tratamento estatístico o Excel e o pacote Gestat do R. E para o tratamento geoestatístico também o R, com dois pacotes, o Gestat e o RCMDR. E para fazer um mapa de favorabilidade, com os resultados que eu tive na análise geoestatística, eu usei o ArcGIS. E eu propus também um programa que fizesse todo esse caminho aqui da esquerda, só que está fazendo boa parte, esse programa está fazendo boa parte, quando ele não está fazendo, ele orienta como fazer. E aí esse programa vai estar reunindo toda a literatura relacionada a esse tema, então acho que foi uma ideia boa. Bom, a área de estudo, né, ela é caracterizada pelo relevo de vale, relevo de vale, que é a Serra da Mantiqueira e a Serra do Mar, e é constituído pelas subzonas morros cristalinos, nos extremos e ao redor da bacia, e colinas sedimentares nos pacotes mais espessos dos sedimentos terciários. A temperatura média é 21 graus, a precipitação média anual, e o Rio Paraíba do Sul é o principal rio que corta a região. Né? Bom, então aqui está a bacia de Taubaté, né, ela faz parte desse conjunto de bacias que está relacionado à tectônica, né, extensiva, que é que o Ricomini estudou de rift continental do sudeste do Brasil. E ali dá para ver o Rio Paraíba do Sul, né? Então, ela é uma bacia assimétrica, composta por são grábenes assimétricos, né, separados por altos estruturais, com lipocentros invertidos.
E é uma bacia bem heterogênea geologicamente. Bom, então, antigamente, o arcabouço estratigráfico ele era dividido em formação caçapava, que é mais relacionada a arendutos, né, depósitos fluviais, e a formação Tremembé, está em vermelho, mas ignora isso, formação Tremembé com mais argila, né, que é aquela região onde tem mais argila, naquela região central. Mas aí o Ricconi, ele reformulou essa estratigrafia no local, e ele englobou, né, na formação Resende, ele englobou a caçapava. Então, essa formação Resende é que compõe a maioria do pacote sedimentar da região. Então, quanto à hidrogeologia, você tem um controle litológico sobre ela, você tem que esses ambientes deposicionais originaram esse aquífero com alternância de camadas arenosas e argilosas, e o aquífero lá, ele, de forma geral, ele recarrega, né, e agora eu vejo, não sei se o influente ele recarrega o rio ou ele, agora eu já até esqueci, você não sabe, aquífero efluente, influente, não sei, agora eu não lembro se o rio que está alimentando o aquífero, mas enfim. E, de certa forma, você tem condições freáticas a semi-confinadas. Esse termo pouco confinadas também foi criticado. Bom, aqui tem dados da hidrogeologia do local, né? Então você pode ver que no centro da bacia você tem menores vazões e uma capacidade específica menor, né? Que é aqui perto de Taubaté mesmo, Tremembé. E nos extremos, ali perto de Lorena e São José dos Campos, onde você tem maior quantidade de vazão. Maior vazão. Bom, tá aí. Na verdade, então, o Rio Paraíba do Sul ele é alimentado pelo aquífero, de forma geral, só que nos últimos anos, devido à intensa exploração, né, em alguns locais foi observado o comportamento inverso. Né? Aí o rio estava, dada a intensa exploração, né, do subterrâneo, o rio estava já alimentando o aquífero. Bom, então, como eu uso ArcGIS, né, no trabalho, eu levantei aí os modelos, quais os modelos que o especialista se baseia na hora de fazer o mapa. Né? No nosso caso, a metodologia lá de probabilidade bayesiana, ela é baseada no peso das evidências, que eu vou descrever melhor, que é um modelo dirigido pelos dados. Então, reduz a subjetividade lá do modelo baseado pelo conhecimento. Né? Fica mais confiável a análise. Bom, então, a metodologia, né, como eu falei, é baseada na probabilidade bayesiana e basicamente ela vai dar pesos a alguns parâmetros geológicos e hidrogeológicos e vai fazer uma associação, né, desses mapas de cada parâmetro. E essa metodologia ela é utilizada em programas exploratórios, né, na hora de explorar algum recurso. Você tem dificuldade, às vezes, assim, poxa, qual o parâmetro principal para eu estar explorando água subterrânea? Capacidade específica. Então, muitas vezes você não tem esses dados, ou tem pouco, então a análise de probabilidade vai agregar outros parâmetros indiretos, assim eu diria, para variáveis indiretas, para você estar refinando essa descoberta desse recurso. Então, aqui está a formulação, né, da matemática da metodologia. Aquela questão, o que é chamado de ocorrência, essa variável que eu falei mais direta, capacidade específica. E nela você só faz uma forma mesmo de probabilidade, né? Casos favoráveis sobre possíveis
e calcula a probabilidade. O que a análise de probabilidade vai fazer é estar agregando essas evidências e calculando uma probabilidade posterior, dando peso, né, a essas evidências, e dessa forma vai aumentar ou diminuir a probabilidade que eu encontrei lá atrás. Depende do local que você está analisando. Eu encontrei aqui os são sinônimos, né, que eles chamam de variável necessária a minha ocorrência e variável suficiente a minha evidência. Então aqui a capacidade específica, por exemplo, aqui vai ser cota altimétrica, porcentagem de anemias. Então, eu segui 3 etapas, né? Montei primeiro o modelo de ocorrência, que é baseado na capacidade específica. Eu busquei as evidências dessas variáveis indiretas, que são sistemas concentradores, né? E, por fim, montei o modelo de probabilidade da análise da probabilidade. E nisso, no meio, utilizei a geoestatística, né, para fabricar melhor o mapa. Bom, então aí a parte que vocês estão vendo aí na disciplina, né, aqui está a análise geoestatística e variografia. Né? Então, você tem lá o seu conjunto de dados, né, você inicialmente tem uma aparente aleatoriedade. E a geoestatística vai ajudar você, né, a verificar se tem uma dependência espacial, se aquele dado tem uma dependência espacial, através do seu variograma. E a modelagem, né, do seu variograma vai te permitir fazer vai servir de base para a sua trigagem dos seus dados. Né? Então a sua trigagem, a partir do momento que você faz essa análise, ela vai estar muito mais confiável do que se você fizer diretamente lá no ArcGIS, que não faz uma análise de geoestatística, né? Ele simplesmente vai dar os resultados, segundo a fórmula da trigagem, mas não vai estar refletindo realmente a parte física do programa. Né? Então está aí o variograma, parâmetros que vocês conhecem. E, como eu falei, a utilização da análise variográfica ela diminui os erros através da trigagem. Bom, aí estão as etapas da análise, né, de faturabilidade. Aí eu comecei escolhendo, né, os parâmetros que eu queria. Ali são só exemplos da capacidade específica, nível dinâmico, nível estático, salubridade. E depois eu fiz uma análise de parametrização estatística, né? Que aí eu defino teores de corte, por isso que é esse termo de parametrização. Faço a análise geoestatística, faço a trigagem, também fiz a trigagem através do L. E aí, através do teor de corte que eu achei lá na parametrização estatística, o teor de corte vai ser aquele valor que eu vou dizer, acima disso é mais provável ter água, abaixo disso menos provável. Então você utiliza lá a média, mediana, e é uma análise mais subjetiva. E aí você vai estar dizendo, esse valor aqui para essa região é um valor de capacidade específica conservativo. Eu vou estar tendo bastante água garantia acima desse valor. Aí a partir desse valor que eu vou discretizar, né, através do mapa que eu fiz, eu vou lá na ArcGIS e peço para reclassifico, né, acima e abaixo desse valor, e ele vai dar um mapa binário. Né? A área branca digamos, menos provável ter água, a área cinza mais provável. Aí eu calculo a probabilidade prévia, já para ter uma ideia de como é que está a minha região. E aqui eu vou fazer propriamente a análise da variabilidade. Né? Eu vou calcular, através dos resultados dos meus mapas, eu vou ver qual o peso que cada evidência está tendo, através do cruzamento, por exemplo, cota altimétrica com a capacidade específica. Se estiver tendo uma superposição muito alta, é que ela está tendo uma correlação alta, né? Essas duas variáveis. Então essa variável vai ter um peso maior na minha análise.
E depois de eu ter feito essa etapa aqui, eu simplesmente faço as chances posteriores, né, calculo, e faço o mapa de favorabilidade. Vocês vão ver melhor, né, mais para frente. Bom, então aqui está a minha região de estudo. Dá para ver que tem muito poço, 221. A área não é muito grande, mas foi o que deu para fazer. Como eu falei, eu escolhi essa região porque tem areia de elevada permeabilidade. Formação Caçapava, atual formação Resende. Então aí eu comecei, como eu falei, pela escolha das variáveis de estudo. Qual o objetivo, né, de eu estar escolhendo, né, as variáveis? É para montar o meu modelo conceitual. Então eu escolhi como ocorrência a capacidade específica e as evidências dessas quatro aí. Cota altimétrica, salinidade, porcentagem de arenitos e os sedimentos quaternários. E você tem que assumir, né, uma independência condicional entre as evidências. Aí existem testes estatísticos para você ver que, por exemplo, a cota altimétrica eu vou explicar melhor, mas a cota altimétrica era um parâmetro melhor para usar como evidência do que o nível estático. O nível estático está na fórmula já da capacidade específica. Então você acabaria sendo redundante você usar o nível estático. Então está aqui, a capacidade específica foi escolhida, né, como a ocorrência, pelas maiores produtividades desses poços, né? Indica as maiores produtividades dos poços. Ele leva em conta o nível dinâmico, né, o nível estático, então ele leva em conta o rebaixamento. Então é uma variável melhor de se utilizar do que a vazão, por exemplo, que só vai te dar o valor direto em metro cúbico por hora e não vai analisar essa questão do rebaixamento. Bom, quanto à altimétrica, eu utilizei, como eu falei, uma condição de dependência em relação à capacidade específica, quando comparado ao nível estático. E as menores altitudes, né, por estarem nessas cotas inferiores, elas vão acabar drenando, né, a água e vão ser locais com maior potencial de exploração. Enquanto as áreas em cima, de recarga, têm um menor potencial de exploração. A porcentagem de arenitos, eu utilizei. Bom, acho que já é autoexplicativa, né? O arenito, né, tem uma permeabilidade muito boa, e a média dos meus poços ficou em mais ou menos 155, e está dentro de uma predominância na estratigrafia de sedimentos fluviais. E lá eu fui lá para São Paulo. Na verdade, minha área de estudo foi São Paulo, que aqui no Rio, no INE, eu tive muito problema com dado, não liberava dado. Aí eu fui para São Paulo. Aí para fazer isso aqui, esse cálculo, né, porcentagem de limites, é um meio direto, né? Então eu pegava lá o perfil estratigráfico, via quanto de areia tinha, independente da UED. Eu pegava areia fina, areia média, eu saía colocando como areia pela espessura total. Até aqui, né? Pela espessura total. Então, quanto maior a porcentagem, melhores as condições de fluxo. Bom, a salinidade, nessa minha área de estudo, já houve estudos que comprovaram que lá tem baixos valores de salinidade e a ausência de uma tendência regional. Então, é uma coisa muito aleatória, não tem um padrão lá. Eles até admitem uma influência da topografia na distribuição da salinidade. Então, baseado nesse pressuposto, as áreas de recarga lá em cima, né, elas vão estar com uma baixa salinidade. E as áreas de descarga, que já vão ter drenado todos os sais ao longo da topografia, vão ter uma alta salinidade. Bom, eu peguei os sedimentos quaternários também como variável.
Na verdade, ele é um aquífero, né, que está sobreposto, ele alimenta o aquífero inferior. E esse tipo de solo, né, percebeu que ele é poroso, permeável. Então, houve uma nova conversa para ver se essa variável ia entrar mesmo, já que se você alimenta o aquífero de baixo, acaba ficando um pouco redundante, mas acabou sendo aceito. Então aí eu fiz a parametrização estatística, né, para ver a correlação, né, das variáveis, se esse meu modelo conceitual que eu estou admitindo que a velocidade de alinitos é diretamente proporcional com a capacidade específica, a conta altimétrica é inversamente proporcional. Então eu estava pegando os meus dados, fazendo uma análise mais superficial, medindo, né, coeficiente de correlação, enfim. Aí aqui está o teor de corte, como eu falei, que é esse limite que vai dizer, em termos econômicos, né, vai separar a aluviado, a exploração da cama aluviada. Você não vai furar no local, gastar uma grana com a perfuração para pegar tanta água, né? E a parametrização estatística, como eu falei, vai servir de base para eu estar definindo o teor de corte. Então aqui no R, a gente, no RCMBR, a gente analisou o coeficiente de Stirling e a gente obteve bons resultados, né? Com exceção da salinidade, que ficou próximo a zero, indicando aquela ausência de correlação que eu falei, uma região aleatória. A variável nível ficou com quase 50%, e a cota altimétrica, como é inversamente proporcional, ficou negativa, né? Então ficou um bom resultado. E os sedimentos quaternários não é uma variável, é uma variável discreta, né? Não é contínua. Então ele não teve que fazer, não teve que definir teor de corte. Aí aqui em amarelo são os valores que eu adotei como teor de corte. Aí, por exemplo, para a capacidade específica 2,78, frente aos valores que existem lá, é um valor conservativo, né? Porque só 35% dos dados experimentais estão acima desse teor de corte. Bom, aí a parte de geoestatística, o professor Luiz Paulo me ajudou muito. O objetivo foi avaliar, né, a influência da disposição dos poços, do comportamento das variáveis. Então eu segui dois caminhos, né? Eu traçava, né, fazia uma análise inicial com o semivarograma experimental omnidirecional e os mapas de semivarogramas, para estar identificando, no mapa de semivarograma, né, eu identificava possíveis anisotropias, né? Então, a anisotropia é para ver se existe uma direção preferencial dos meus dados, né? Eu vou mostrar no mapa. Então, caso haja anisotropia, a gente fez um tratamento anisotrópico e ajustou para o modelo teórico. Se não houvesse, já vinha direto aqui e ajustava o omnidirecional com o modelo teórico. Bom, então os semivariogramas experimentais e o mapa de semivarograma foi para dar uma noção inicial, né, da continuidade espacial e verificar o grau de aderência dos resultados obtidos com a realidade física. Então vou entrar agora na capacidade específica. A gente traçou, né, e ela estava aproximada ao modelo esférico. E olhando o mapa de semivarograma, a gente observou que o eixo da figura, né, que é onde corre o Rio Paraíba do Sul, você estava tendo uma variação mais gradual dos seus valores de semivarograma. O que é bom, porque o fluxo vai sendo alimentado aos poucos, né, conforme o rio vai correndo, então bateu com a realidade. Aí na conta altimétrica a gente viu o efeito buraco, né? o que também está de acordo.
por lá ser uma região com vales e colinas, né? Então, é esperado que você tenha o efeito buraco por conta dessa variação ao longo do espaço da altitude. E também a gente percebeu uma direção preferencial mais ou menos a 30 graus. Bom, a porcentagem de arenidos, a gente encontrou o efeito Pepita, né, que indica a ausência de correlação espacial, o que foi também, felizmente, foi esperado, né, já que é uma área, essa região de estudo, ela tem um comportamento muito homogêneo da litologia, né? Então a gente estava esperando grandes variações. Então ficou ali em torno de 0,025 e não teve anisotropia alguma. Pode ver pelo mapa de cibarograma que é quase uma cor só. Com a salinidade, a gente obteve baixa continuidade espacial, né? O alcance foi muito rápido, atingiu o alcance aqui muito rápido, né? Antes aqui de 5 mil. E também uniformidade na coloração do bloco do mapa de cibarograma. Como eu falei anteriormente, não existe um padrão, né? É muito aleatória essa salinidade. E talvez esse efeito buraco que a gente encontrou seja influência da topografia na distribuição da salinidade. Apesar de que quando eu fiz a correlação da salinidade com a cota altimétrica, eu não tive uma correlação muito boa. Mas isso eu não coloquei na apresentação, estou falando agora. Não vou complicar lá. Aí, aqui está o caminho que eu falei, da análise variográfica. Então, no caso, a porcentagem de arenitos e a salinidade, a gente já veio direto para cá, porque não teve uma direção preferencial. Né? A gente já ajustou o seu variograma direcional que a gente obteve, já direto. Bom, aqui estão esses modelos que você vai ajustar ao seu variograma experimental. Né? Então, tem os mais famosos, o esférico exponencial gaussiano, o efeito Pepita puro e aqui o efeito buraco. Então a gente usou o R, né, obviamente, já está fazendo o ajuste lá com os códigos. E a porcentagem de arenitos, ela ficou no efeito Pepita. Não dá para perceber na figura. A salinidade a gente também ajustou direto, né, sem fazer tratamento anisotrópico. E o efeito buraco. Então, a gente ajustava os valores e o R retornava já o ajuste e aceitou o ajuste. Se fosse uma coisa muito absurda, o programa não ia ler isso como efeito buraco. Agora, as variáveis que tiveram que ser tratadas, né, tratadas anisotropicamente. Então, o objetivo do tratamento anisotrópico é você aprofundar a descrição, né, dos seus dados experimentais, analisando essas direções preferenciais, para você melhorar aquele seu centro-variograma omnidirecional. Você vai estar focando agora numa determinada direção e vai estar utilizando esse variograma para essa direção, para você poder fazer depois a sua modelagem, modelo teórico e posterior criário. Então, a gente, por exemplo, aqui está só uma imagem eu peguei só para capacidade específica, eu peguei diversos ângulos, né? E o 33 era eu testei vários ângulos, e o 33 era aquele com maior continuidade espacial, refletido pelo maior alcance, né? A continuidade espacial está associada ao alcance. E a direção 90 graus, né? Posterior, né, a 33, ela é a direção de menor alcance. Então foi o 123.
Bom, então, um resumo do que é. Você tem vários tipos de anisotropia, né, geométrica, mista, zonal. O que a gente fez foi utilizar a anisotropia geométrica, que faz uma sequência de operações. Então, inicialmente, você tem lá aquele teu eixo original, né, XY, que você, o seu ômega direcional, e aqui você pegou a sua direção preferencial, você rotaciona os seus eixos para esse ângulo, faz operações matriciais, quer dizer, você sai da sua coordenada original, muda as suas coordenadas aqui, depois você, essa questão de ter rotacionado o ângulo da sua direção preferencial, você vai tornar aquela anisotropia, o tratamento isotrópico é para quê? Para depois você tornar ele isotrópico, já tendo corrigido nessa questão da sua direção preferencial, para você redimensionar com uma coisa isotrópica, com outras coordenadas, e depois volta para aquele seu sistema de coordenadas original, para você poder estar cruzando com as outras variáveis que tiveram no tratamento anisotrópico. Não adianta nada terminar aqui, porque depois você não vai ter coordenadas semelhantes para poder estar batendo os mapas. Então, a capacidade específica, depois do tratamento anisotrópico, ela, quer dizer, aqui já é outro semiparalelogramo experimental, que já é o tratado, você foi ajustado com o modelo esférico. A cota altimétrica foi com efeito buraco. E aí a gente fez a peidagem também no R. E aí, bom, a peidagem vai ser para você estimar os valores onde você não tem amostra, né? E a gente fez aqui na escala, né? O sistema de coordenadas sigla 2000 e o tamanho da célula foi 370 por 370 metros quadrados. Então, aqui, a gente fez a análise variográfica. Se o semivariograma resultou no padrão, quer dizer, o semivariograma refletindo essa dependência espacial, se houve uma dependência espacial, a gente usa a peidagem. Se não houve dependência espacial, como foi o caso da postagem a limites, aí a gente usa outros métodos de interpolação que não dependam aleatório, que não dependam da dependência espacial. Então, por exemplo, a postagem a limites que apresentou o efeito Pepita, né? A gente usou aqui o método de interpolação do vizinho mais próximo, que ele não gera valores novos, né? Ele só redistribui os valores que você tem para as regiões vizinhas. Então, o resultado ficou esse, aqui está a faixa de valores, e ele é um método mais conservativo, né? Até porque a litologia lá é homogênea, então você não podia também gerar valores assim, uma variação muito brusca de um ponto para o outro. A salinidade apresentou, né, essa questão da aleatoriedade. Então, houve uma mudança de valores para regiões diferentes, altas, então você tem aqui um valor alto, perto do mundo baixo. E também a feição do mapa ainda foi um pouco questionada, eu vou ter que ver isso melhor. A capacidade específica, que é uma variável que, na verdade, eu só cruzei com o resultado que eu obtive para comprovar, eu cruzei com aquele mapa da hidrogeologia lá do início, mas é uma variável mais complicada de você estar dizendo o porquê. Aqui, por exemplo, está perto de Rio Paraíba do Sul, então você é esperado ter vazões maiores, mas ainda assim fizeram algumas perguntas questionando alguns pontos, né? Não está sapado, mas está batendo com o mapa lá do início, então a minha explicação é essa. Cota altimétrica, aqui dá para ver, né, a alternância assim, vale-colina, né, da região, e
você tem, de forma geral, aí, valores elevados nos extremos, mas aqui no mapa você me perguntar um pouquinho desses três valores, dessas três colinas, né? E aí eu vou ter que pegar um mapa de contorno estrutural e vou ter que agora verificar. De repente os valores, na hora do cara preencher lá no departamento, né, do órgão ambiental, o cara às vezes preenche de qualquer jeito. Esses valores aqui eles acharam muito elevados, 740, 9, para mais ou menos em 600 e pouco, né? Então eu vou ter que revisar isso. Aí vem a parte da discretização dos mapas a partir dos teores de corte que eu tive lá na etapa 2. Eu vou discretizar para poder fazer essa superposição. O objetivo dessa discretização é poder estar fazendo essa interseção. Facilitar, né, a superposição. Então aí está para facilitar a superposição, o seu valor 1 indica a presença da variável e o valor 0 a ausência. Aí, aqui está a porcentagem de anelidos, o de corte foi 50%, então você tem maior de 50% nas áreas cinzas e menor nas áreas brancas. A partir daquele mapa pegado, né, saiu esse mapa, né, pela reclassificação na ArcGIS. A salinidade aí dá para ver que é uma coisa realmente aleatória. A capacidade específica aí tem poucas áreas porque eu estou adotando o valor de teor de corte conservativo, que é 2,78. E a cota altimétrica dá para ver aí as áreas mais elevadas e as áreas mais... Então, como eu falei, essa parte aqui que não perguntaram mais. Então, nos extremos, eles falaram tudo bem. Essa parte. Isso fica muito subjetivo, né? Depende do teor de corte que você adotar. Se você adotar um, o resultado vai ser outro, né? Então, está aqui, voltando agora à distribuição de segmentos quaternais, quando eu falei uma variável discreta, então o que eu fiz foi só no ArcGIS cortar, né, já referenciar essa imagem e cortar na minha região de estudo a distribuição de segmentos quaternais. E aí tive que dar um zoom, né, muito grande para você fazer o contorno certinho. Assim. E aí foi esse resultado. E você pode perceber que está correndo na mesma está no mesmo contorno no mesmo percurso do Paraíba do Sul, né? Porque ele está associado a altas inflações. Bom, então aqui está o cálculo da probabilidade prévia, baseado só na capacidade específica. Aí eu obtive chance, né? Chance prévia, 33%, e aí eu calculo a probabilidade, deu 24,7%. Então é a probabilidade que eu tenho de achar em qualquer lugar da minha área de estudo. E aí com esse cálculo eu posso entrar na minha fórmula para calcular a probabilidade posterior junto com os pesos das evidências. Os pesos das evidências, eles são avaliados por um parâmetro chamado contraste, que vai ser o peso positivo menos o peso negativo. Então, o peso positivo digamos, grosso modo quanto mais área eu tenho superposta lá na capacidade específica, né, que é a ocorrência com uma evidência, então mais alto vai ser meu W baixo, quanto mais área de interseção. E quanto mais área de interseção eu tenho, de não interseção entre essas duas variáveis, maior vai ser meu W menos. Então, se meu W mais é alto e meu W menos também é alto, na verdade, quando eu digo alto no W menos, é um valor muito negativo. Né? Então, ela ficar positivo, menos, vai dar um valor maior ainda. Então, para a porcentagem de anelidos, eu encontrei 1,172. Os autores falam que se você encontrar perto de zero, né, ou negativo, é para você descartar
essa variável que ela não vai influenciar em nada, só vai atrapalhar, na verdade, a tua análise. Mas aí eles até me questionaram o porquê da metodologia, que não é minha, né? Não levar em conta até as variáveis ruins, já que você tem que prever tudo, né? Você vai furar, se você tiver uma salinidade às vezes muito alta, por mais água que você tenha, você vai ter que tratar aquela água e vai encarecer. E aí, para os resultados, eu usei essas três, né? Eu descartei a salinidade do processo. Contrastes positivos, de forma geral, são utilizados. E aí, com esses valores que eu obtive de probabilidade posterior, eu pude fazer o mapa final, né, de probabilidade. Então, aqui estão os resultados da minha probabilidade. Então, como eu falei, aquele valor de 24,7%, você vai ter valores acima e valores abaixo da minha chance, da minha probabilidade prévia. Então, o resultado ficou esse. Também não acho que seja esteticamente muito agradável, mas... E aqui está o programa de favorabilidade, né, que eu propus como uma alternativa aí para a pessoa não ter que percorrer um caminho muito longo e já dar os atalhos. Né? Então, aqueles métodos de análise geográfica lá no início que eu falei, que tinha baseado em conhecimento, baseado em dado, a pessoa seleciona qual método ela quer, seleciona o tipo de aquífero, né, sedimentar, fraturado, vai ter que incluir aí nisso, seleciona as variáveis de estudo de acordo com o tipo de aquífero que ela escolheu, e aí ela, se for a variável que for discreta, como a instituição de sedimentos quaternários, ela vai direto no ArcGIS, para deixar aqui guardado para fazer o mapa. Se for contínua, a gente faz toda aquela operação do R, e também um pouco no Excel, faz a análise estatística, né, para depois chegar no ArcGIS. Eu não consegui, acho que o ArcGIS é mais difícil ainda. Você tem uma interface, né, com o ArcGIS, já do programa, você já entrar direto no ArcGIS e fazer. No R é bem mais possível e a gente vai estar vendo isso na chamada, né, uma chamada já do próprio programa aí que eu estou propondo. Então aí está só uma página de início do programa, né, com o mapa aí de favorabilidade. Aqui você seleciona o método de análise. Todas essas opções aqui estão inválidas porque eu não explorei. Aí você ou escolhe o método bayesiano ou o multivariado. Aí isso aí foi feito em PHP, né, a linguagem, né? E aí seleciona o tipo de aquífero, e aí você tem até um help ali, ó, a interrogação em azul, que aí ele vai te dizer, né, quem não sabe muito, uma descrição só do que é o sedimentar e o fraturado. Aí aqui você vai calcular o teu importe, né, por exemplo, da capacidade específica. Então, aqui, se você possui valores diretos, você já carrega numa planilha. Se você não possui uma pessoa que tem valores para calcular a capacidade específica, você usa outra planilha que já calcula direto. E aí você define, também vai carregar outras planilhas para as outras variáveis e vai definir quais valores você quer utilizar, né, para a teor de corte. Aí ele calcula e vai para o próximo passo. E aí eu só deixei indicado, o segundo passo é o software, então eu estaria com o menu aí realmente e a apostila também, a anexando a apostila do professor e outros documentos. E no futuro está fazendo a questão direta, né, já abrindo, clicando aí já abre o R. No momento está mais como manual, né? E o terceiro passo, você está criando comunidades de atualmente de estudo, que é a área também da célula, e aqui você vai analisar por exemplo, no ArcGIS você tem como pedir, né, qual o número de depósitos, de ocorrências dentro da área de evidência. Que é aquela questão que eu falei de cruzar, né, a ocorrência com a evidência, qual a área de interseção. Porque essas informações vão calcular o peso, o
os pesos das evidências. Aí está aí o cálculo, o resultado da evidência 1, a evidência 2, aí está o W+, W-, desvio padrão, o contraste. Aí ele mesmo faz tem um código lá dentro do programa que te dá os resultados das evidências, dos pesos, né, para você calcular as probabilidades posteriores. Aí, como conclusão, eu cheguei que os maiores valores de probabilidade posterior estão associados estão bem correlacionados às áreas com capacidade específica, né? Algumas exceções ali em cima. A porcentagem de limites foi avaliada com o maior peso, né? Então ela está mais recomendada para você estar fazendo seu programa exploratório. E, quer dizer, existe uma dificuldade na determinação do peso de corte, que é um processo subjetivo, como eu falei. E aí alguns autores propõem você separar a sua base de dados pelos tipos de corte, para estar fazendo uma coisa mais uniforme. E a redução das incertezas ela pode vir por incremento nas novas variáveis, você fazer também a caracterização da rocha reservatória em 3 dimensões e analisar a conectividade entre os corpos de arenistas. Bom, a gente viu a importância da geoestatística e da análise variográfica. Não adianta você fazer uma análise de variabilidade se o seu modelo físico não está batendo com a realidade, né? Se o seu modelo se os seus resultados não estão batendo com a realidade física, então você vai gerar uma mapa de probabilidade que não é real. Então a geoestatística vai estar estudando a dependência espacial dos seus dados. E o que seria interessante é a simulação numérica para você comprovar, né, no fluxo da água, para você comprovar aquele mapa com as regiões com mais água, menos água, para você estar avaliando para onde a água está sendo canalizada. E para o programa, no futuro fica introduzindo novas variáveis, né, a questão da interface que eu falei, com software e ArcGIS, incorporação de outros métodos de análise e ampliação para outras áreas, né, da suscetibilidade de erosão. Pode até ser um tema aí para você de monografia usar isso para outra área, né, erosão, mineração, petróleo. Essa análise de falabilidade é usada para outras áreas, mas às vezes não com essa metodologia de estatística, né, de probabilidade, às vezes com outros métodos.